Boa noite, graças e paz. Eu gostaria de cumprimentar mais uma vez o pastor Wellington, conhecendo pela primeira vez, pastor Jorginho, já nos conhecemos há muito tempo. Fico muito honrado a estar aqui a primeira vez para juntos congregarmos e adorarmos ao nosso Deus. Amém? Querido e amado Deus, te agradecemos por esta linda e rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Humildemente nos colocamos diante de Ti. Te pedimos, Senhor, que nos inspire a trazer a Tua palavra e ela venha, Senhor, edificando a cada coração, transformando, trazendo, Senhor, a Tua vontade estabelecida em nossas vidas ou para as nossas vidas. Amém. Meus amados irmãos, nos foi dado o tema Atos de Fé. Na igreja, Atos em Cristo. Então já podemos dizer que os atos de Cristo nos inspiram a termos atos de fé. Amém? A fé é algo muito poderoso. Nós vivemos um tempo onde o nosso país, o Ocidente, está muito evangelizado. Por mais que não pareça, mas está. E nós falamos muito de fé. Não precisa ser cristão para falar de fé. As pessoas dizem por aí, eu vou fazer uma fezinha, não é verdade? E vão jogar. Outros dizem, eu tenho muita fé em Deus. E a fé está na boca de muitas pessoas. Mas nós precisamos, como cristãos, ter cuidado com aquilo que procede de Deus e aquilo que procede do ser humano, da capacidade de pensar ou de imaginar do ser humano. É como a palavra amor. Até os ímpios hoje falam de amor e quer ensinar para os crentes o amor bíblico, querendo nos dizer como devemos amar e etc. Mas nós temos um manual. Amém? Nós temos um guia, que é o Espírito Santo. O manual é a palavra de Deus. E quando nós meditamos na palavra, nós percebemos que não é bem assim como é falado por aí. Porque as coisas de Deus são perfeitas, são santas. Então, muitas pessoas falam de fé, mas elas estão, na verdade, falando de pensamento positivo. Elas estão falando de um desejo que elas têm. Poderia melhor dizer, eu desejo isso, eu desejo aquilo. Se compreendessem melhor o significado da fé. Mas também, no meio cristão, tem muitas pessoas que não entendem 100% o significado dessa palavra fé. E nós vamos discorrer e vamos perceber que a fé é algo muito importante para a nossa edificação, para o nosso crescimento, o nosso relacionamento com Deus. Fé que não se move, não transforma. Falar de fé, dizer que tem fé é uma coisa, mas a fé, ela é viva. A fé, ela atua. A fé, ela transforma. Ela faz acontecer o milagre. O milagre que vem de Deus. Logo, esta fé também tem que vir de Deus. Amém? O que é fé? Lá em Hebreus nos dá o parâmetro. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim, o texto da Sagrada Escritura: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se vê. Então, esperamos por algo, não estamos vendo, mas acreditamos que vai acontecer. Ora, então, se for somente assim, quando eu digo eu tenho fé, quando eu espero por algo, então vai acontecer. Depende. A palavra de Deus é um todo, não apenas um versículo. Amém? Para compreendermos a vontade de Deus, precisamos examinar todo o conselho de Deus. Tudo que Deus colocou à nossa disposição. Então, sim, a fé é o firme fundamento das coisas que você espera, que eu espero. E as provas das coisas que eu não estou vendo, mas acredito que acontecerão. Fé não é imaginação. Imaginação é algo que nós projetamos na nossa mente, na nossa ideia, formamos imagens sobre algo. A imaginação, ela ajuda, mas ela não é fé. A imaginação pode ser algo bom, podemos imaginar algo bom, mas também podemos imaginar algo ruim. Então, fé não é só ter desejo de algo, fé não é só ter vontade de ter algo, não é imaginação apenas. A fé é uma convicção espiritual que nos move sem mesmo vermos aquele fato em si ainda. Amém? Por exemplo, nós acreditamos que Jesus é vivo, sim ou não? Sim. Nós acreditamos que Jesus vai voltar, amém? Isso é fé. Mas nós estamos vendo Jesus fisicamente aqui? Não. Ele está presente. Fé é confiar no caráter de Deus, não nas circunstâncias. Há pessoas que confiam nas circunstâncias, e eles olham para as circunstâncias visíveis e começam a dizer: vai dar certo, vai dar certo. Eu estou sentindo que vai dar certo, mas as circunstâncias também podem ajudar, nos dar sinais, mas também ainda não é fé. Continuando, quem é o autor da fé? Vamos olhar para as Escrituras. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, primeiro temos que compreender que a fé não é imaginação, vontade, desejo. A fé é uma convicção espiritual. E essa convicção espiritual precisa entender, compreender que existe um autor da fé. E esse autor é uma pessoa. Não é uma energia, é uma pessoa. Pessoa viva. Amém? Que está à direita de Deus, intercedendo por nós. Então ele é o autor, aquele que a fé começa por ele, mas também a fé é consumada por ele. Amém? Então todas as vezes que pensarmos em fé, precisamos olhar para Jesus. Não um homem, um objeto, um ritual. Vamos fazer um ritual para que eu tenha fé. Não. Aquele pastor, aquele profeta. Não. Olhando para Jesus, o autor,
consumador da nossa fé. Aleluia. Então ela nasce em Cristo, vem dele para nós, amém? E volta para ele. Ele é o padrão perfeito. O padrão perfeito é Cristo. Ele nos deu o exemplo. Deixou a sua glória, veio em carne, habitou entre nós e demonstrou fé. Jesus, 100% Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, diz Filipenses. Tomou a forma de servo, habitou entre nós, humilhou-se, precisou viver capacitado pelo Espírito Santo e atuar em fé, em obediência ao Pai, para nos dar o exemplo da fé. A fé não é obra humana, mas é uma resposta da graça de Deus. Amém? A fé não é obra humana. Nada que o ser humano possa fazer vai gerar fé em alguém. Eu vejo tantas agonias por aí, pastores, coisinhas criadas para motivar a fé. Mas o crente só precisa ser ensinado a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Quando a gente vai passando nas redes sociais agora, tem tanta bobagem. Tem coisas boas, mas tem tanta bobagem, escândalos, coisas absurdas, infelizmente vindo também dos cristãos. Lamentável, porque essa palavra é pura, é perfeita, e não precisa desses jeitinhos que são dados por aí, alguns até horríveis, feios, bobos, infantis. Mas tem pessoas que acham que isso gera fé. A fé, ela depende de uma comunhão com Deus. Vocês, por gentileza, podem repetir comigo: a fé depende de uma comunhão com Deus. Quanto mais você estiver em comum com o Senhor, mais a fé vai ser gerada dentro de você. Quanto mais você estiver em comunhão, em comum, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, pensar como Jesus, viver como Jesus. Tem até um hino católico, se eu não me engano, que fala isso. Andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. Viver como Jesus viveu. Como vem a fé? A fé vem pelo ouvir. Fale assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus é a fonte, mas ele estabeleceu que o meio para que eu receba esta fé tem que ser pela sua palavra. Presta atenção. A fé não é um desejo. Amém? O desejo ajuda, porque se eu não tenho o desejo, eu não vou chegar na fé. A vontade ajuda. Essas coisas ajudam, faz parte do ser humano. Mas a fé vem de Deus e ela vem pelo ouvir. Isso aqui é muito importante que você entenda, porque a fé não é um querer, como eu falei anterior. Eu quero e vai acontecer. Eu quero e vai acontecer. Não é assim. Porque quando você vai examinar esse texto no original, a palavra aqui é rema. Tem duas palavras
que se refere à palavra de Deus. É Logos e Rema. Logos é um princípio geral. Fale comigo assim. Logos é um princípio geral. É um conhecimento geral de Deus. Logos é um conhecimento geral de Deus. Amém? Logos também é o próprio Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Mas a fé, isso aqui é muito importante, ela é gerada para algo específico em nós quando ela vem como rema. Isso é muito importante. Olha, você fica declarando, declara. Aí você fica, vai acontecer. Não. Você pode falar isso milhares de vezes que não quer dizer que vai acontecer. Isso não é fé. Você precisa estar em comunhão com Deus, olhando para Jesus em comum com Ele. Amém? Em determinado momento, o Senhor te traz uma revelação específica. Isso aqui é muito forte, irmãos, porque tem muita gente se decepcionando, tem muita gente fiel, santo, observador, né, da palavra de Deus, pastor, e de repente ele está ali orando, buscando e tal, e não acontece nada, e ele fica muito triste com isso. Então a fé específica para algo, quando diz vem pelo ouvir a palavra de Deus, significa que vem por uma revelação, rema específica, rema no teu coração. Aquela palavra vem como uma espada, atinge a você, e você sabe a partir daquele momento, contra tudo e contra todos, que Deus já providenciou o milagre. Amém? Então, nós precisamos amar a palavra Logos, porque para vir rema, revelação específica, você precisa conhecer Logos. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Olha o que foi dito para Josué: medita dia e noite. Dia e outra coisa interessante, meditar não é pensar, porque todos nós estamos pensando muita coisa agora. O pensar, ele é variado, ele é cheio de detalhes, cheio de distrações e etc. Mas o meditar é focado. Quando você medita, você está focado. Você está buscando todos os parâmetros daquilo que você está pensando e tentando descobrir a razão por trás daquilo. O meditar pode ser de um dia, de uma semana, de um mês e etc. Eu, por exemplo, eu medito o Salmo 91 desde quando eu aceitei Jesus. Eu amo o Salmo 91. Desde quando eu aceitei Jesus, eu medito, pastor. Às vezes eu vou dormir, aquele que habita no esconderijo. Aí eu paro, porque ele é tão rico, eu preciso descobrir o que significa esconderijo do Altíssimo. Então não dá para continuar agora. Aí eu vou meditar o que é esconderijo do Altíssimo. E aí, na continuação, eu começo e paro novamente. Porque meditar é diferente de pensar. Meditar é uma reflexão profunda e focada, onde você está buscando todas as nuances para você entender qual é o processo, extrair o máximo. Então, a fé vem pelo ouvir. Como ela se desenvolve?
Então, primeiro ela vem pelo ouvir e ouvir a revelação. Vou dar um exemplo bíblico. Pedro, Jesus andando sobre as águas. Pedro tinha o Logos, ele tinha um conhecimento geral de Cristo, amém? Ele andava com Jesus, ele conhecia Jesus, ele comia com Jesus. É como eu e você, nós acordamos com Jesus, né? Comemos ali com Jesus. Não é porque ele não está fisicamente. Eu acordo, obrigado Senhor, te amo, te adoro. Obrigado Senhor por este alimento. Obrigado Senhor pela força, pela respiração. Nós vivemos com Jesus, né? Nós lemos a palavra e nós temos o Logos, o conhecimento geral. Pedro tinha o Logos. E ele tinha a palavra viva ali na frente dele. Agora, preste atenção à diferença entre o Logos e o Rema. Se Pedro fosse andar sobre as águas só pelo Logos, o que tinha acontecido? Afundava. Passou então o que é o Rema. O Rema é a palavra específica. Vem, Pedro. Amém? Amém. Vem, Pedro. Você precisa ter o Logos, mas você precisa esperar o Rema de Deus. Só quando você tem o Rema é que você está apto para receber o milagre. No Rema você anda sobre as águas. Amém? Quando você recebe o Rema, você pode ter só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Mas o Rema diz assim: vai, faz o bolo primeiro para mim, né? Faz o bolo primeiro para eu comer primeiro e nunca mais vai faltar na tua casa. Aquela mulher foi, só que um pouquinho só de farinha, de azeite, fez um bolo ainda, mas ela foi. E interessante que o Elias ainda falou assim: vai e faz o conforme a minha palavra. Mas a palavra não era dele, é porque ali ele estava inserido na autoridade do Todo-Poderoso. Amém? Deus havia dito para ele: vai na casa da viúva lá em Serepta, que ela vai te sustentar. Elias recebe o Rema. Elias vai e ali totalmente fortalecido pelo Senhor, ele agora dá a palavra Rema para a mulher. E a mulher recebe Rema e o milagre acontece. Glória a Deus. Você nunca deve sair atirado por aí: eu sou uma pessoa de fé, eu faço e aconteço. Antes de vir um Rema. Muita gente por aí está quebrando a cara, se decepcionando, frustrado, saindo da igreja, se desviando, porque não quer ter comunhão, não quer abraçar o Logos, não quer amar a palavra, não quer se deleitar em conhecer, em meditar. E aí ele acha que tem fé e vai sair por aí se atirando para tudo e para todos. Se decepciona. Amém? A fé, ela é como um grão de mostarda, não é? Tem tradução, por exemplo, eu coloquei uma tradução aqui, só para vocês verem, que diz assim, ó, está em Mateus 17, 20, diz assim: ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Só que essa tradução ela não expressa bem o que Jesus quer dizer. Então eu peguei uma outra tradução que diz assim, ó: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, mas como um grão de mostarda. O que Jesus quis dizer com isso? Como um grão de mostarda? Porque ela é uma semente muito pequena, mas ela vai se desenvolvendo e ela vai se tornando muito grande.
uma hortaliça grande. Amém? Está em Marcos 4,32. Diz assim: mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem alinhar-se debaixo da sua sombra. Você precisa regar a semente. Primeiro colocar em boa terra, terra fértil. Essa terra tem que estar bem adubada. Essa terra não pode ter pedregulhos, como por exemplo, mágoas. Ela não pode ter nenhum tipo de contaminação, como por exemplo, arrogância. Ela tem que ter o ingrediente certo para ela produzir. Então, essas coisas, mágoa, orgulho, exaltação, arrogância, más intenções, não vai conseguir. Tem que estar uma terra boa, uma terra fértil. Terra fértil é aquela que se submete a Deus, é aquela que se coloca na presença do poderoso, do eterno. Amém? E diz: sonda em mim, Senhor, meu coração, e vê se há algum caminho mau. Temos também o exemplo de Abraão, que recebeu uma palavra específica. Interessante que Deus provou a fé dele, porque Deus prova a nossa fé, viu? Quando Deus te dá uma palavra específica, Ele prova também a tua fé. E Ele provou Abraão quando Ele disse: sacrifica o teu filho. O que você tanto ama que você não tem coragem de sacrificar? Sonda, Senhor, o meu coração e vê se há algum caminho. Antes de recebermos a vitória, antes de recebermos a palavra específica, nós precisamos sacrificar aquilo que nós amamos. Às vezes é o dinheiro. Amamos mais do que tudo. E quando amamos qualquer coisa mais do que a Deus, então não estamos preparados para receber rema. Porque a revelação de Deus, ela precisa estar no coração fértil de uma boa terra. Aleluia. Então a fé não é só ter vontade, só é querer. A fé não é imaginar que algo vai acontecer e vai acontecer. Não. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir uma revelação de Deus. Mas para que eu ouça a revelação, eu preciso estar sempre meditando no Logos, no princípio geral da palavra de Deus. A fé, ela é viva, ela é eficaz, e ela se revela para cada um, desde que estejamos buscando o autor e o consumador da fé. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Todo o coração. Pedro ouviu o vem de Jesus. Ele não ficou parado. Será que vai dar? Será que vai dar certo? Não. Ele foi. Quando você ouvir o rema, não tenha medo. Vai. Quando você ouvir o rema, você vai. Aleluia! Aleluia! Ele foi. Você está ouvindo o Logos de Deus e o rema está se manifestando no coração de vocês. Fique de pé, por favor.
Vocês creem que Jesus está liberando rema esta noite? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Glória a Deus. Rema é fácil de identificar, viu? Aleluia. Quando Jesus foi e se revelou aos discípulos em Emaús e foi embora, eles disseram: o nosso coração ardeu. Como está o seu coração agora? Ele está ardendo. Ele está ardendo. Glória a Deus. Faz arder o coração do teu povo agora, Jesus. Coloca diante do Senhor os teus problemas, as tuas necessidades agora. Aleluia. Eu estava numa igreja esses dias ali, lá de São Bernardo, e nós fizemos uma oração como essa no final. Uma semana depois eu fui ouvir um palestrante, um homem muito profundo na palavra, e o irmão disse assim: pastor, eu tenho um problema na coluna. Ele falou o nome, eu não lembro agora, e esse problema faz com que eu tenha dores no corpo, em tudo que é lugar, e na hora que o pastor estava orando, eu senti o poder de Deus vindo sobre mim. Já faz uma semana que eu não estou sentindo nada. Ele ouviu rema de Deus nesta noite para você. Você não pode ficar distraído, porque não tem como receber o rema do Senhor distraído. É verdade. O rema vem quando nós estamos focados, quando nós estamos atentos e quando nós sabemos que aquela é a oportunidade. Deus deseja abençoar a tua vida. Eu creio, Jesus. Deus deseja que você avance nos teus negócios, Aleluia. para que você contribua melhor na obra dele. Deus deseja que você avance. Avance, fale comigo, avance. O rema de Deus agora. Se você está enfermo, coloca a mão na enfermidade, ou se não puder, no coração, na cabeça, eu vou orar por você. Nós vamos orar e Jesus vai operar na tua vida hoje. Oh, meu Deus. Visita o teu povo agora, Jesus. Espírito de enfermidade, eu te ordeno em nome de Jesus, sai desta vida agora. Espírito que tenha aprisionado esta pessoa, eu te ordeno, sai em nome de Jesus. Solta o servo de Deus. A palavra do Senhor diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Senhor, meu Deus, o teu templo tem que estar limpo. Limpa agora. Tira esta enfermidade. Espírito que provoca enfermidade, você agora está derrotado, fracassado. Desaparece desta vida em nome de Jesus. Avanço,